Obrigado, primeiramente, né? Quero agradecer por convite e compartilhar um pouco que eu já tive a oportunidade de passar pelo propósito de Deus, né? Porque eu acredito que tudo isso que a gente passa para chegar onde a gente está, Deus já tinha preparado isso, né? Para a gente viver. Faz parte da caminhada, isso é normal. Meu nome é Éder, os outros me conhecem como Timba. Timba por causa do nome da minha cidade, Timbaúba, do interior de Pernambuco, interior de Recife. E eu saí de lá muito cedo. Eu saí de lá com 12 anos, atrás de um sonho para tentar ser um jogador profissional de futebol. Só que a minha trajetória foi um pouco dolorida, porque eu saí desacreditado, muitos pela minha família, desacreditado pelos meus amigos e desacreditado por todos os clubes que eu cheguei. Em todos os clubes que eu cheguei, o pessoal ria de mim, zombavam, falava coisas que me machucavam muito. Só que quando eu cheguei no Santa Cruz de Recife para fazer um teste, eu lembro que eu cheguei lá no ano de 2000, fiz um teste na categoria de infantil, tinha 12 anos, e eu passei. E quando eu passei, o que acontece? Acontece que eu aceitei a Cristo. Teve um amigo meu que me deu uma Bíblia. Então, aí ele me deu uma Bíblia, eu comecei a ler sem entendimento. E um dia eu fui na igreja 2, 3 vezes e aceitei a Cristo. E o que eu pedia? Eu pedia para... o meu relacionamento com Deus naquele tempo era assim, para Deus me ajudar a eu ser um jogador de futebol. Porque não era fácil, o pessoal ria, zombava de mim, né? Era um momento assim bem dolorido para mim. Eu tomei uma decisão uma vez de parar de ir para a minha cidade. Por quê? Um exemplo, das vezes que eu fui na minha cidade, eu escutava muita palavra negativa, tanto muitos da minha família como muitos dos meus amigos. E toda vez que eu ia lá na minha cidade, que eu pensava assim, poxa, eu vou lá porque eu vou ver minha família, vou ver meus amigos, sempre chegava uma pessoa e falava assim, mas como é que tu chegou lá? Tu tá ali por quê? Quem é que tá pagando para ti? Tu não tem condição, tu é fraco. E eu voltava pro clube, para a concentração onde eu morava, mais abatido, mais triste. E chegou um dia que eu pensei, eu vou tomar uma decisão, vou renunciar um pouco minha família. E aquilo foi muito importante para mim. Eu renunciei um pouco minha família. Eu fiquei quase 2 anos sem ir na minha cidade. A gente tinha jogos na sexta, todos os meninos que moravam na concentração tinha folga sábado e domingo, eles iam para casa, para os interior deles, e eu ficava na concentração. Só que ninguém sabia disso. Aí os outros falavam assim, Timba, vai lá ver teu pai, vai ver tua mãe. Timba, vai ficar um pouco com a tua família. Eu, não, vou ficar aqui. E eu ficava sozinho na concentração. E aquilo doía muito em mim. Aquilo me machucava muito, porque eu não tive um bom relacionamento com meu pai. Meu pai é um homem justo, um homem reto, mas um homem bem duro. E na infância eu sofri um pouco com ele, porque ele me rejeitou um pouco. Ele gostava um pouco mais do meu irmão. E eu fui criado pelo meu avô. O meu avô eu tinha imagem de pai, era o meu avô. Então, quando eu ia lá na minha cidade, eu queria ver meu avô. Meu pai não morava com a gente, porque ele trabalhava em outra parte. Então eu tive que renunciar a isso. Fiquei quase 2 anos sem ver minha família. E nisso tudo o que aconteceu? Deus preparou um cara para ser mais do que um irmão para mim, um pai, um amigo, que hoje eu tenho ele como irmão, é o Valença, que é um dos melhores jogadores profissionais que eu já vi. Cresci vendo jogar e me inspirava nele, queria ser igual a ele, no bom sentido, dentro e fora de campo, simplicidade, humildade. Foi um cara que me acolheu, um cara que me ensinou muitas coisas dentro de campo, um cara que me ensinou a comer, um cara que me ensinou a falar muitas coisas que eu tinha dificuldade, um cara que me deu, que apostou em mim, foi um Barnabé da minha vida. E eu era muito bruto, era muito, como é que eu posso falar? Ignorante, não ignorante assim, um modo de ser, não de pessoa, mas um modo de ser. E ele foi um cara que teve paciência comigo, um cara que trabalhou muita coisa na minha mente, um cara que investiu em mim, na realidade. Então, quando eu conheci ele, aí a minha vida começou a mudar um pouco. Os modos, o jeito de andar, o jeito de se vestir.
eu não tinha condição financeira, eu tinha só apenas 2 bermudas, 3 camisas, não tinha nada praticamente, né? Aí depois eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, mas sempre muito, como é que eu posso falar? As pessoas sempre riam de mim, zombavam. Na concentração, quando chegava um jogador para morar, o diretor falava para mim assim, vai atrás do Timba. Por quê? Eu era como se fosse um carcereiro. Eu pegava a pessoa, levava para a cama, dava o colchão, o lençol, tu vai dormir nessa cama, cama 5. E as pessoas me tinham lá como gente boa, ou gente fina. Não o Timba que um dia pode vencer como jogador. E eu escutava muito isso, só que isso me machucava muito, cara. Mas um dia Deus me deu uma palavra. Aí depois daquele dia que Deus me deu uma palavra, aí foi que eu entendi que é Deus que faz as coisas, não é o homem. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, não a palavra do homem, a palavra de Deus. E eu estava escutando a palavra do homem. Aí quando eu parei de escutar as opiniões do povo, das pessoas que estavam ao meu lado, escutei só os verdadeiros, aqueles que me amavam, e comecei a focar na palavra mesmo, aí eu vi que as coisas começaram a fluir na minha vida. Um dia eu estava muito triste. Esse dia foi muito importante para a minha caminhada. Eu saí do apartamento que eu não morava com meu irmão, e eu saí um dia chorando. Saí chorando do apartamento, saí triste, e fui caminhando para a igreja. E falei para Deus assim, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir do futebol. Porque eu estou no futebol, mas eu não sei se eu vou vencer no futebol. Então eu quero um sinal, eu quero uma palavra, uma confirmação. Porque se eu não conseguir no futebol, Deus, eu vou procurar outra coisa já agora. Eu já estava preparando meu coração para parar. E eu fui muito triste para a igreja. Cheguei da igreja, sentei na igreja. Começou o culto, começou o louvor. O louvor não falou comigo. A palavra veio totalmente ao contrário do que eu pedi uma resposta a Deus. E eu lembro que eu comecei a chorar e falei assim, Deus, eu vou cumprir o meu voto que eu fiz para o Senhor. Eu vou voltar para Timbaúba. O Senhor não falou comigo, então é para eu voltar mesmo. Só que ao final do culto, a presbítera deu o microfone ao pastor. Eu falei, vou dar a oportunidade ao pastor tal, para ele terminar o culto, cabeça apostólica. No momento que ele pegou o microfone, que ele falou assim, ele pegou o microfone, já vem falando em línguas, e apontou para mim e mandou eu ficar em pé. Fica em pé. E ele falou assim, isso aí marcou minha vida, isso não sai da minha cabeça, e isso aí... Assim diz o Senhor, 3 vezes. Assim diz o Senhor para ti. Ai de ti se parar do propósito que eu coloquei no teu coração, porque o propósito é meu, tu é apenas um canal. E não pede para morrer quando vem para minha casa, não. Porque eu sou Deus e eu faço na hora que eu quero. Aí eu entendi que Deus estava comigo. Eu entendi que Deus queria que eu prosseguisse nesse ramo de tentar ser um jogador de futebol. Mas não foi fácil, não. Fui dispensado. Morei 6 anos no Santa Cruz, joguei 6 anos lá. Depois de 6 anos que eu fiquei no Santa Cruz, eu fui dispensado no Náutico, fui dispensado do Sport, fui dispensado do Grêmio, fui dispensado do Cruzeiro, fui dispensado do Guarani, fui dispensado da Ponte Preta, fui dispensado do Flamengo de Guarulhos, fui dispensado... eu acho que eu fui dispensado de uns 14 a 15 times. Mas sempre prosseguindo, porque eu tinha uma palavra. E eu lembrava dessa palavra. O Senhor falou, não vou desistir não. No momento da caminhada eu ficava um pouco triste, ficava um pouco abatido, mas eu lembrava do que Deus tinha falado comigo. E Deus levantava sempre outras pessoas para falar assim, é eu que estou no negócio. Chegou uma hora que eu fui morar em São Paulo. Então o que acontece? Esse amigo meu que jogava no Grêmio, o Pereira, ele me ligou. Eu já estava no meu interior, lá em Timbaúba, já tinha desistido, praticamente não desisti, estava bem desanimado. E ele me liga. Timba, tá onde? Estou aqui, cara, no meu interior. Prepara tuas malas, vai para São Paulo. Tem alguém da tua família? Tem uma tia minha lá. Então vai lá para casa da tua tia, que eu vou conseguir um time para ti. Eu falei, ok. Aí eu liguei para minha tia, ele pagou minha passagem, eu fui para São Paulo. Cheguei lá, essa minha tia é muito íntima minha. Ela me criou também, ela me pegou quando eu era criança e tal. E o que acontecia? Aí eu fazia o quê? Eu comecei a morar na casa dela. Aí eu fazia o quê? Eu limpava o quintal, fazia as coisas que eu tinha de fazer. Limpava o banheiro, limpava a cozinha. Eu tinha a convicção que eu não estava lá, que eu tinha que fazer algo.
para agradar, porque também não ia ser normal eu estar na casa de uma pessoa e não fazer nada. Eu já fui na minha mente que eu tinha que fazer algo. Aí eu fazia tudo certinho, para não dar brecha. E eu saía para treinar de manhã e à tarde. Eu treinava sozinho. Ia para o campo correr de manhã. À tarde tinha um time lá para eu treinar, eu treinava. Esperando esse amigo meu me ligar e falar assim: Timba, tal dia tu vai se apresentar em tal clube. Só que quando passou um mês na casa da minha tia, e eu ia o quê? À noite eu ia muito para a igreja lá, que eu conheci um pessoal da igreja lá que gostava, em São Paulo, lá em Guarulhos. Aí, essa minha tia não é cristã, ela é católica. Então o que aconteceu? Ela ligou para outro primo meu e falou pro meu primo que eu era um vagabundo, que eu era doido, que eu estava sonhando acordado, que eu tinha que parar de persistir no futebol e arranjar um emprego. E, na realidade, ela quase, por pouco, ela não me convenceu a eu largar o futebol. Eu já estava cansado, já estava lutando contra a esperança, e ver essas palavras, e mais uma vez eu comecei a: Deus, será, Deus, será, Deus? Eu acho que ela está certa. Ah, Deus, eu acredito que ela está certa, Senhor. Meu Deus, não estou entendendo, Jesus. Só que, o que aconteceu? Ela me botou de carro para fora. Ela falou com o meu primo: ó, liga para Éder, ela me chamava de Éder, fala para ele tentar arrumar outro lugar para ficar. E eu não sabia de nada. Aí meu primo me liga um dia: tá onde? Eu estou na igreja. Arruma tuas malas. O que foi, rapaz? Arruma tuas malas porque tia tá falando isso, tá fazendo isso. E eu fui lá, ele foi lá, me pegou. Quando cheguei na casa dele, ele me explicou. E aquilo, cara, eu chorei porque eu não imaginava uma tia minha, mas tudo dentro do propósito de Deus. E foi bom, porque eu movi para a casa do meu primo, lá para o centro de Guarulhos, e lá onde eu encontrei uma igrejinha lá, Nova Geração em Cristo, ministério grande, muito bem estabelecido lá em Guarulhos. E eu conheci o pastor. Um dia eu fui no culto lá do pastor dessa igreja, e chegou lá, Deus usou uma pessoa para falar comigo. O pastor me conheceu, e o pastor um dia pediu para saber onde é que eu morava. Timba, onde é que tu mora? Eu moro com meu primo. Só que meu primo, ele era casado, ele morava em São Paulo, é sobrado. E ele só tinha um quarto na casa dele. Eu dormia no chão, num canto lá, um quartinho pequeno, tipo uma despensa. Meu primo não tinha muita condição, mas eu era muito feliz lá. Eu tinha tudo, eu encontrei tudo que eu queria. Um cara que me apoiava, um cara que me amava e que eu estava lá à vontade, saía, vinha a hora que eu quisesse. E o que acontece? Eu lembro que eu coloquei um papelão, um colchão e 2 lençóis no chão e fiz minha cama lá. E eu não tinha casaco. Lá no Nordeste a gente não usa casaco. E um frio em São Paulo. Eu falei: meu Jesus, que frio é esse? E eu dormia com calça comprida, dormia com 2, 3 camisas. E eu lembro quando o pastor chegou lá para me ver onde eu dormia, o pastor começou a chorar. Aí eu falei: tá chorando por quê, pastor? Você dorme aqui, filho? Sim. Mas você não se sente mal? Não. Não me sinto, não. Aí eu sei que o pastor saiu, aí à noite no culto ele falou: Timba, pega as tuas malas. Por quê, pastor? Deus falou comigo. Falou com o senhor o quê? Você vai morar lá dentro de casa. Eu? Aí o pastor morava numa casa que era, poxa, era um sobradão, tinha 3 quartos, coisa linda. Então, eu acredito que esse propósito de eu ter saído da casa da minha tia foi bom para mim, porque eu vim morar dentro da casa de um pastor. Eu morei 2 anos dentro da casa desse pastor, o pastor Sandro com a pastora Andressa. E ali foi onde eu comecei a entender mais o que é ministério, o que é reino, o que é igreja, né? Que eu morei dentro da casa do pastor. Se você for ver, o maior campo de treinamento de Davi foi quando Davi morou com Saul. Davi aprendeu dentro da tenda de Saul. Davi já era um guerreiro lá fora, mas ele tinha que aprender outras coisas que Saul fazia que ele não entendia. Mas Deus colocou ele lá dentro para depois dar o reinado a ele, né? Então eu morei 2 anos dentro da casa desse pastor. E esses 2 anos eu aprendi muita coisa. Aprendi bastante. Esse pastor me ajudou muito, correu comigo. E eu ia para os times. Eu lembro que eu morava com ele e quando eu comecei a morar com ele, eu fui dispensado de 12 times. Ficava um mês, não, voltava, ganhava 5 almas. Ia para outro time, ficava mais um mês, voltava, ganhava 10 almas. Ia para outro time, ficava 2 semanas, ganhava 2. Ia para outro time, ficava 1 semana, ganhava 5. E eu sem entender isso.
Eu lembro que chegou um dia que eu fui pro Grêmio de Catanduva. E chegou lá, eu tive a oportunidade de ganhar 3 caras para Cristo. E eu falei para Deus assim, Deus, eu vou ficar em silêncio, não vou falar mais não. Poxa, peço que eu falo, eu ganho as almas, peço que é o contrário, para mim nada dá certo. Aí eu fui, rapaz, não tive como ficar em silêncio não. Ganhei 3 almas lá, voltei. Aí foi quando Deus usou o pastor para falar uma coisa para mim assim, que isso aí marcou minha vida. Timbão, tu é um jogador disfarçado de profeta, ou de evangelista, ou de pastor. Então, tu não está dando certo agora, mas vai dar amanhã. O mais importante é as pessoas que tu está ganhando. Aí eu entendi. Aí o que aconteceu? Eu consegui um time da Várzea de São Paulo para jogar. Jogava, o cara me dava R$50 por jogo. Jogava só uma vez por semana. Esse cara da Várzea, eu fui jogar um jogo em um lugar. Teve um rapaz que me viu jogar, pegou meu telefone e me indicou para um treinador em Santos. Aí o que acontece? Aí eu fui para Santos, me profissionalizei lá, fiquei jogando lá na Portuguesa Santista, não na outra Portuguesa, Portuguesa Santista de Santos. E o que aconteceu? Aconteceu que 2 meses eu lá, o mesmo cara que me levou para lá, um cara que não tem nada a ver, foi de amizade, ver como é que faz as coisas, que Deus faz as coisas, que não foi empresário, não foi nada, me ligou, falou, Timba, naquele tempo tinha um MSM, Timba, entra nesse MSM aí desse meu amigo aí. Aí quando eu entrei no MSM do meu amigo, desse amigo dele, que ele mandou entrar, o cara falou assim, você quer o Timba? Sim. Eu estou precisando de um jogador para a China, do seu perfil. Você tem passaporte? Eu falei, tenho. Porque eu já tinha tirado meu passaporte há 2 anos atrás, porque um amigo meu falou para mim que talvez me levava para a Espanha, mas não deu certo. Mas, olha aí, propósito de Deus, né? Então, o que aconteceu? Eu residi lá na China, lá na Portuguesa, e vim para a China. Veio eu e mais 5 jogadores. A gente veio morar em Xangai. A gente já veio tudo certo com o clube, com contrato, com tudo. E o que aconteceu? Aconteceu que quando a gente chegou, a gente foi treinar, a gente ficou 2 semanas treinando no time. No tempo de assinar o contrato, o empresário que trouxe a gente queria mais dinheiro e os caras não quiseram dar. Então, os caras tiraram a gente da jogada e botaram outros jogadores. Então, aí, depois de 1 mês morando em Xangai, o empresário chegou e falou assim, ó, desculpa, já que eu não consegui nada para vocês, tá aí o passaporte e a passagem de cada um. Quem quiser voltar, volta. Quem quiser ficar, fica por sua conta. Só que, antes de eu sair do Brasil para vir para a China, Deus tinha me dado outra palavra. Deus tinha falado comigo. Vou te levar tu para uma terra onde no começo tu não entenderás ele falar, vai passar uma grande luta, mas no final eu vou te honrar. Aí, cara, depois de 1 mês, o cara jogou o passaporte, eu peguei, desci do apartamento onde a gente morava, comecei a chorar. Eu falei, Deus, o Senhor falou comigo, Deus, é para eu voltar com 1 mês? Não, tá errado isso aí. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, Deus. Não tenho pouco dinheiro, não tenho conhecimento. O que é que eu vou fazer, Deus? Me dá um sinal, Deus. E eu comecei a chorar, né? Aí, naquele momento, eu subi para o apartamento. Quando eu subi para o apartamento, uma da mãe dos meninos mandou um recado para mim. Timba, minha mãe mandou te dar um versículo. Qual o versículo que a mãe mandou me dar? Não temas, eu estou contigo. Isaías 41:13. Aí eu fiz, já peguei. Lepo. Aí eu entendi. Aí eu peguei. Aí eu fiz, Deus, então, não conheço ninguém. Como é que a gente vai fazer, Senhor? Aí o que aconteceu? Naquele momento, no outro dia, voltou 2 jogadores e 3 jogadores ficaram. Ficou eu, o Marcos e o Samuel. No outro dia apareceu um chinês que queria que a gente jogasse no time dele só pela comida, só pela casa e a comida. E eu peguei, olhei para um lado, olhei para outro, aceito. E Deus tinha me dado outra palavra, tudo que tiver na tua mão, faz conforme a tua força. Se só tem isso na minha mão, vou pegar. Aí eu fui jogar só pela comida e pela dormida. Aí comecei a jogar no time lá só pela comida e pela dormida. E sem dinheiro, e o que é que eu fazia? Eu não tinha dinheiro, eu ia dar aula numa escolinha. Como eu não falava o inglês nem o chinês, eu não podia dar aula, eu pegava as bolas. Carregava as bolas,
carregava as traves, carregava os cones. E fui me virando. Aí fiquei um ano lá em Xangai assim. Aí chegou uma hora que a gente teve que sair de lá, que o visto acabou. Eu vim para Hong Kong. A gente veio de Hong Kong. A gente veio de trem. Não tinha dinheiro, a gente teve que pegar um trem. 19 horas dentro do trem. De Xangai para Hong Kong. Para mim foi a melhor viagem que eu fiz. Conheci a China toda. 19 horas. Só comia, dormia, lia a Bíblia e eu falei, vamos embora. Chegamos em Hong Kong, fomos tentar lá. Aí o que aconteceu? A gente chegou no final da temporada. Os times fecharam. O visto da gente acabou. O time não quiseram ficar com a gente. A gente tinha que sair de Hong Kong para tentar voltar no começo da época, para voltar a fazer teste em outros times. Como o visto da gente acabou, a gente foi para a Tailândia para tentar pegar o quê? Pegar mais um mês de visto. Quando a gente chegou na Tailândia, ficou lá 20 dias. Nesses 20 dias lá na Tailândia, eu tive a oportunidade de treinar lá também em um time. Não fiquei. Mas uma coisa bem interessante que aconteceu lá foi que eu reencontrei um amigo de 2000. Eu morei com ele em 2000. E em 2010 eu encontrei ele na Tailândia. E eu fiquei na casa dele. Quando ele me viu, a gente se viu, assim, foi um maior... Cara, foi uma coisa assim linda. E eu tive a oportunidade de pregar naqueles dias lá. Deus me deu uma palavra lá. Quando eu cheguei na Tailândia, Deus falou comigo assim, se prepara que é você que vai pregar hoje à noite nos atletas. Eu não conheço ninguém. E quem foi me buscar lá foi um pastor, que é da Tailândia, esse pastor, ele fala a língua lá, já está lá há mais de 20 anos. E o que acontece? Acontece que tive a oportunidade de ficar lá 20 dias, preguei pro pessoal lá, pela graça, né? Pela graça, porque eu não sei como. E voltei, não deu certo. Aí quando eu fui voltando para Hong Kong, cheguei em Hong Kong, o pessoal só deram 3 dias de visto pra gente. Eu fiz, Jesus, e agora, Deus? Só que eu não conhecia Macau. Só que um amigo meu falou assim, Timba, vai para Macau. Macau vai começar a liga lá agora. Aí eu fiz, vou tentar, cara. Vamos embora. Aí desci para Macau, eu e o Marcos. Quando a gente chegou em Macau, a gente treinou um mês no time. E quando a gente treinou um mês no time, o time acertou com a gente o contrato. A gente assinou o contrato, começou a jogar aqui. Só que a gente teve, na realidade, nos meus 2 primeiros anos aqui, a gente teve muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Principalmente no meu primeiro ano, o visto não queria sair, tinha que sair de Macau e voltar. Teve um dia que a gente teve que ir para Hong Kong, para depois voltar para tentar pegar 2 meses de visto. Chegou em Hong Kong, o pessoal levou a gente para uma sala, pensou que a gente estava com droga, eu falei que não estava com droga. A mulher falou para mim assim, me mostre seu outro passaporte. Eu falei, mas que passaporte, só tem um? E ela fazia assim, eu fazia, vai rasgar. Não tem outro não. E ela fazia assim, não rasga não, me dê meu passaporte de volta. Tomei o passaporte dela assim, e ela ficou nervosa. Eu, não, me dê, isso aqui é meu, não é seu não. E eu nervoso também. E ela falava em inglês, eu falava em português. E eu não estou entendendo nada. Eu falei, não sei de nada. Aí o que aconteceu? Sei que a gente foi deportado de Hong Kong para Macau. E nesse dia que a gente foi deportado para cá, a gente veio com 3 policiais no nosso... A gente foi para um canto, levaram a gente para o ferry e botaram a gente numa sala especial. E todo mundo olhando para a gente. E 3 policiais atrás da gente. Cara, foi muito difícil. Até para ir no banheiro para fazer pipi, o cara ia atrás da gente. E ficava olhando assim. Eu fazia, tá doido, é? E ele olhando. Só que eu não entendia nada, né? Era o trabalho dele, tinha que respeitar. Só que eu não entendia nada. Só que depois, o que aconteceu? Depois de 2 anos, cara, comecei a dar aula em escolinha, jogar para fazer dinheiro, né? E chegou uma hora que o dono do meu time falou assim, ó, Timba, a gente vai cortar o teu visto. Quando acabar o teu contrato, a gente não vai renovar, não. Se não renovasse, eu não tinha o cartão para permanecer aqui. Então, o que aconteceu? Meu Deus, vou voltar para o Brasil agora. Só que eu já tinha começado a namorar com a minha esposa. E a gente começou a namorar, já tinha 1 mês, 2 meses. Chegou um dia que eu cheguei para falar com ela. E naquele tempo eu não falava bem... Como é que eu posso falar? Não conseguia me comunicar com ela, né, em inglês. Então, a gente tinha a gente marcava numa universidade, onde era um café. E lá eu levava o meu computador. Aí eu botava o computador em cima da mesa, botava no Google Translate. Aí eu falava para ela o que eu queria.
falava assim, ó, hoje à noite é assim, assim, babá. Botava em chinês, ela lia. Ela escrevia em chinês, botava em português, eu lia. Eu falei, não, mas não sei se eu vou, sei o quê, sei o quê. Aí ela lia. Ela fazia sei o quê, sei o quê, eu fazia, ok, sei o quê, 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 e ficou assim. E ficou mais de um mês assim, se falando assim. E muito, eles iam na brincadeira. Muitos deles rindo de mim, Timba, tu não tem juízo, não? Eu falei, claro que eu não tenho mesmo, não. Eu tô querendo casar com ela. Tu acha que eu vou ficar falando contigo? Eu vou falar com ela, rapaz, não é contigo. Eu quero é ela, não é tu? Aí o que acontece? Depois ela me ajudou, começou a me ajudar. Não precisa de computador mais não, vamos falar no inglês para você começar a aprimorar. E eu peguei e falei minha situação para ela. Falei assim, ó, daqui um mês, eu acho que eu vou ir embora. Por que, Tim, você vai embora? Ah, porque o time vai cortar vai acabar meu contrato e eles não querem renovar, não. E eu não tenho mais cartão para ficar aqui. Ela, e aí, Tim, o que é que a gente pode fazer? Aí eu conversei com o pastor Tilo, né? O pastor Tilo, Timbão, fala para ela, tu já falou para ela que tu quer casar com ela? Claro, poxa, eu já falei para ela que queria casar com ela, isso e aquilo. Mas conversa com ela que ela pode te ajudar para tu permanecer aqui. Então, o que acontece? Nesses 2 anos, nos 2 primeiros anos de Macau, eu não joguei. Eu só treinava. Só treinava. O treinador achava que eu não estava preparado para jogar. E em certo momento eu concordo com ele. E eu só treinava. Ia pro jogo, sentava no banco. Muitas vezes o treinador mandava aquecer aos 35, mandava botar eu aos 89, faltando 1 minuto. Eu botava o pé no campo, o juiz acabava o jogo. Mas isso em 6 meses, 2 anos, assim. Chegou um tempo que eu comecei a jogar, mas ele me tirava. E eu era um pouco assim, cara, fazer, Deus, será que o Senhor tem isso para mim mesmo no futebol, Jesus? Pessoal, eu já estou até acreditando que eu sou ruim mesmo. Mas é a graça, né? Porque eu não sou bom não, Aí o que acontece? Aí eu peguei, expliquei para ela assim, ó, eu só tenho uma maneira de eu ficar aqui, casando contigo. Ô, Timba, então... Não, mas só que a gente está namorando faz 2 meses, a gente vai casar em 2 meses, mas se a gente casar num papel, você automaticamente me dá o passaporte chinês e eu viro local. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, vamos falar com o meu pastor, que a minha esposa é cristã, uma igreja chinesa aqui. O meu pastor vai ser a boca de Deus para a nossa vida. E fechou. A gente chegou lá, expliquei a situação para o pastor dela. O pastor dela falou assim, eu aceito. Então o que a gente fez? A gente casou no papel e não tivemos relação. Eu fiz um voto com ela de ter relação só depois que a gente fosse casar na igreja. Só para a minha permanência, como fosse um... E eu peguei, fui pedir a mão dela, a família dela. Nossa, isso aí foi difícil. Não falava chinês, não falava nada. Cheguei lá na mesa, ficava só olhando para eles assim, eles olhando para mim. Eu... falando por mímica. E a mãe dela me abraçou, Momantai em chinês é tudo bem. A Rolenchai falou assim, você é bonito. Eu falei, ó. É uma das coisas que eu vim casar aqui, porque as mulheres aqui não enxergam. Lá no Brasil a gente falava que eu era feia, aqui ela fala que eu sou bonito. Aí o que acontece? Acontece que casei. Deus preparou uma festa que eu nunca imaginei, me botou num hotel assim, cara, um hotel 5 estrelas. O pessoal fala que foi um casamento mais alegre, um casamento assim que emocionou muita gente, né? Pela graça de Deus, né? E uma das coisas que também mexeu muito comigo foi que aqui na China, para a gente casar, a gente homem, quando pega uma chinesa, a gente tem que pagar um dote. E eu não tinha dinheiro de pagar um dote, eu não tinha dinheiro de comprar nada. O time estava me pagando muito pouco, só me dava para manter. E eu tive que pagar 30 mil no dinheiro daqui para a mãe dela, para o pai dela. Cheguei lá na mesa, começou a falar lá, eu falei, meu Deus. E teve uma pessoa que me emprestou o dinheiro. Eu fui lá e paguei a ele o dote, paguei o dote. Mas uma das coisas que mais me mexeu comigo foi que quando ela escolheu o hotel, porque eu acho que toda mulher tem um sonho de casar bem. Isso eu concordo. Só que eu não tinha condição. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu estou com medo. Deus, como é que eu vou casar se não tenho dinheiro, Deus? Deus, é muita coisa. E ela pagando tudo, né? Pagando foto, pagando um vestido. Aqui eu casei com 3 roupas, 3 ternos. Era o filho de Salomão. Poxa, nem Salomão, era o filho de Salomão. 3 ternos.
Um terno de manhã, um terno à tarde, um terno à noite. O casamento começa aqui 6 horas da manhã, até meia-noite. Eu falei, meu Deus, morri. Chegou na lua de mel, nem força tinha mais. Aí o que aconteceu? Aí eu falei, Deus, cara, eu tô com medo, Senhor. Aí a festa aqui, tudo, a gente foi no hotel, a festa com tudo deu, no dinheiro daqui deu 100 e poucos mil. Aí o que aconteceu? Eu tinha 15 mil guardados só 15 mil. E ela tinha dinheiro, só que a gente pegou, deu 30 mil de depósito. E depois a gente tinha que pagar o resto da festa. E o que acontece? Acontece que eu falei, meu Deus, eu não sei como é que eu vou pagar. E eu fui orar. Falei, Deus, me ajuda, Senhor. Aí, na realidade, desde cedo que eu aprendi a ter diálogo com Deus. Eu não tinha muito diálogo com meu pai, mas eu comecei a entender que Deus era pai. Aí eu falei, Deus, me ajuda, Senhor. Eu não sei como é que eu posso pagar a festa. Eu não sei, Deus, eu estou com vergonha. Estou com vergonha de mim, Deus. Sei lá, Deus, me ajuda. E aqui, na cultura, é assim, ó. Aqui não é presente que eles dão. As pessoas que a gente convida, eles têm que dar um laci. Laci é um pacote em dinheiro. Como é que pode? Eu vou falar assim, um exemplo. R$100 ou R$50. E aqui é 500 ou 1.000. Então, a gente estava pensando em quê? No dinheiro que a gente arrecadar dos convidados, a gente paga o hotel. Se passar, a gente faz algum acordo aí, ou lava os pratos, ou faz alguma coisa. Não sei não o que eu vou fazer, não. Vamos pela fé. Aí eu fui orar. Quando eu fui orar, Deus me deu aquela palavra do rei Josafá. Que ele foi lutar e disse que depois que ele terminou de lutar, ele pegou o despojo e ainda pegou a sobra dos despojos. Aí eu falei, Deus, não estou entendendo. Vai, que ainda vai sobrar. Aí eu entendi, eu falei, amém. Aí eu peguei a palavra no ar, eu falei, opa. Aí os caras, Timba, como é que vai ser? Não sei não, mas Deus vai prover. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu fui, a gente casou, a festa foi maravilhosa e terminou. E na minha cabeça eu pensando, meu Deus, como é que eu faço para pagar a festa? Como é que faz para pagar a festa? Aí, quando terminou a festa, que eu chamei o cara, a gente já tinha contado o laci, né? O dinheiro que a gente recebe, a gente tinha recebido 98 mil no dinheiro daqui. Pacoteiro desse que eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Eu fui pronto, fiquei rico. Aí o que aconteceu? Fora esse cordão de ouro, sei o que de ouro que a cultura dão, né? Parecia um príncipe, Jesus. Aí, quando a gente foi pagar a conta, eu falei, quanto é que eu preciso pagar? Não precisa pagar nada mais não. Eu falei, por quê? A mãe dela pagou, deu de presente para vocês. Cara, eu falei, meu Deus. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. E a mãe dela tinha pagado a festa. Então depois a gente guardou o dinheiro. Pagamos as coisas que a gente tinha que pagar, alugamos a nossa casinha aqui e a minha vida começou a mudar depois que eu casei, graças a Deus. Eu virei local, os times começaram a me ligar, todos os times hoje, pela graça de Deus. Deus me capacitou de um jeito que eu nunca imaginei jogar como eu estou jogando hoje. Agora eu entendo que tudo que eu passei, tanto no Brasil, ou muitas vezes em Hong Kong, ou no começo aqui em Macau, eu tenho que pegar uma maturidade para poder hoje estar suportando o que eu estou suportando hoje dentro de campo. E eu vejo a mão de Deus na minha vida em tudo que Ele tem feito, dentro e fora de campo. Hoje, pela graça, tinha um sonho de abrir um café. E como é que eu posso falar? Eu fui para o Brasil com a minha esposa, quando eu voltei, a gente teve a oportunidade de começar um café num Vinícius. Vinícius é um dos maiores hotéis que tem aqui, sem pagar aluguel. Tudo também através de uma palavra que Deus tinha me dado. E eu fui pela fé mesmo e deu tudo certo. Lá a gente moveu para aqui. Esse aqui, tem outro café pequeno ali também na clínica. Então, o que é que eu posso falar? Deus ele fez as coisas. Foi um pouco dolorido para eu chegar aqui, não foi fácil. Mas há 3 dias atrás Deus me deu uma palavra. E eu entendi essa palavra. O que é que eu quero falar? Deus falou comigo há 3 dias atrás, quando eu acordei. Deus falou comigo assim, filho, seja feito José. Aí eu falei, Deus, mas eu não estou entendendo. Se a gente for ver José tem muita lição. Mas Deus falou assim, José sonhou dentro do meu propósito. Sonhe
dentro do meu propósito. Quando você sonha dentro do propósito de Deus, as coisas fluem. A Bíblia fala que José era um ramo frutífero. Então, quando eu entendi isso, essa palavra veio há 3 dias atrás. Só que Deus já tinha falado comigo muito antes sobre José. Tudo que eu passei sobre rejeição da minha família, uns amigos, isso e aquilo, tudo que eu passei, isso me ajudou a me curar. Que eu tinha o quê? Eu era triste, uma pessoa assim, que tinha um pouco de tristeza ou mágoa com muitas pessoas. Só que quando eu entendi que eu tinha que passar tudo isso, isso foi propósito de Deus, para eu chegar até aqui hoje, foi embora a mágoa, foi embora muitas vezes, como é que eu posso falar, o ódio, eu acho que ódio não, mas a mágoa e vamos dizer que a rejeição. Então eu entendi que eu tinha que passar. Hoje eu amo minha família de coração. Essa minha tia que botou de carro para fora, cara, amo de coração, falo com ela assim, tenho um prazer de estar junto com eles. Meu pai, pelo amor de Deus, eu amo meu pai assim de um jeito que eu nunca imaginei. Deus botou um amor no meu coração por ele assim, de um jeito assim tão lindo. Minha família toda, não tenho raiva de ninguém, nem tenho mágoa de ninguém que falaram palavras negativas ou falaram alguma coisa para me machucar, para eu não chegar até aqui hoje, porque eu tinha que passar. Eu tinha que passar. Se eu tinha que passar, então por que eu vou ficar com raiva de alguém? Não. Então eu entendi que foi um propósito de Deus para eu chegar até aqui hoje. E graças a Deus, pela graça, hoje eu consigo jogar. Estou casado, recebi o passaporte chinês e tenho 2 cafés, né, aqui na China. Mas uma coisa bem importante nisso tudo, que eu entendi o meu propósito em Deus. Quem eu sou em Deus. E eu sonho, mas dentro do propósito de Deus. Feito José, sonhe dentro do meu propósito. Porque sonhar fora do propósito é um peixe fora d'água. Está na vida, mas não sabe o que fazer. E a Bíblia fala lá em Provérbios 16:4, que Deus fez todas as coisas para o seu propósito. Todas as coisas é a gente. Então a gente tem que estar dentro do propósito. Se está fora do propósito, está errado. É interessante que esse tempo que eu passei em São Paulo, esses 2 anos que eu passei em São Paulo na casa desse pastor, cara, eu sou muito grato a eles, porque eles trabalharam muitas coisas na minha vida. Como eu falei que meu irmão, o Valença, que é um dos caras mais importantes, no bom sentido, né? Porque primeiramente é Deus. Um dos caras mais importantes na minha caminhada foi um Barnabé, um cara que não desistiu de mim, um cara que sempre apostou em mim em todas as coisas. Esses 2 anos que eu morei na igreja não, dentro da casa de um pastor, Deus trabalhou muito no meu temperamento. E trabalhou muito, não trabalhou, ainda trabalha, né? Trabalha muito no meu temperamento e trabalhou muito no meu, como é que eu posso falar, na visão de reino, que eu não entendia. Eu tinha um Deus como realizador de sonho, não um Deus como pai, não um Deus que podia, o que Deus queria que eu fizesse aqui para Ele, no bom sentido do propósito dele. Então o que acontece? Eu fui lapidado lá em São Paulo. Eu passei muita situação de discutir com situação de ser muito cri-cri com uma coisa, situação de ficar julgando as pessoas, situação de ser um pouco religioso, situação de viver mais na lei do que na graça. Só que eu apanhei muito, errei muito e entendi que tem coisa na minha vida, tem coisa na vida de todo mundo que serve a Deus, que é só pela graça. Se não é a graça, a gente não consegue. E o que acontece? As experiências que eu passei lá em São Paulo, morando na casa do pastor, esses 2 anos lá, tanto em experiência de igreja como fora de igreja, eu fazia muita coisa com o pastor. Me ajuda aqui porque a gente tem aqui, graças a Deus, a gente tem um ministério, né? Um ministério de atleta. E o pastor Tílio me deu a oportunidade de eu estar aí na frente, eu e o William. Então, o que acontece? Eu acredito que uma das coisas que é mais importante para um cristão é o testemunho dele. Palavra não convence muitas vezes, mas o testemunho arrasta. Então, o que é que eu quero falar? Você tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa justa no que você faz, dentro e fora de campo. Eu tento passar isso.
Tente ser uma pessoa simples, né? Porque eu vim do interior do Nordeste. Se for ver, a minha família toda, todo mundo é simples. E uma das coisas que eu aprendi com Deus é que Deus gosta de se revelar para as pessoas simples. Davi pastoreava ovelha. José, a Bíblia fala que José também estava no campo. Então, o que é que eu quero falar? Eu tenho uma chance de tentar mudar a vida de alguém. Não sei como, com uma palavra, com uma oração. Mas eu peço que Deus me capacite para cada jogo, eu não poder fazer, não perder a cabeça dentro de campo ou em atitudes fora de campo, para que as pessoas, quando chegar perto da gente, eles venham acreditar no que a gente fala. Porque a gente tem que ser um testemunho vivo. A gente tem que ser aquilo que a gente prega. Se a gente não for aquilo que a gente prega, muitas vezes é difícil. É difícil você chegar perto de uma pessoa e falar assim, ó, para de beber. Mas tu bebe? Como é que eu vou falar para uma pessoa parar de beber se eu bebo? Não. Eu só posso dar um exemplo ou um conselho a uma pessoa se eu não faço, se eu sigo. Então, isso me ajudou muito. E eu vejo muitas pessoas chegando aqui em Macau, muitos atletas, com muitas coisas que eu tinha no passado. Eu ainda tenho, mas eu consigo me controlar e peço para Deus me tratar e eu sou confrontado todo dia. O evangelho é isso, ser confrontado todo dia. Não adianta. O confronto é que faz o homem. Da palavra, o confronto certo. Então, o que acontece? Eu tento ajudar, tento chegar, conversar, e graças a Deus eles conseguiram pegar um respeito, tanto por mim, como por William, por todos os atletas que estão aqui, né? E a gente tem um bom relacionamento. A gente tem um culto dos atletas todo segundo sábado de cada mês, reúne os atletas todos que estão aqui, tanto brasileiro como muitas vezes vem chinês, vem africano, e a gente tenta passar para eles o que é Cristo, né, na realidade. O que a palavra pode fazer. Porque depois que a gente para de jogar, a vida não só é um sonho. Muita gente pensa assim, está vivendo de momento. A minha maior mensagem que eu passo para ele não é para ele não viver de momento. Porque assim, tem muitos que vêm para cá, conhecem a noite. Aqui é muito fácil, a noite, bebida e outras coisas. E até o foco de jogar bola perde. Só que eles estão tendo só 6 meses de campeonato, 6 meses de contrato, então eles estão perdendo a chance dele. E muitas vezes, se eles não viver de momento, eu acho que é pra gente, como é que eu posso falar? Você tem uma possibilidade de chegar mais longe, né? Não viver de momento. Viver assim, ter um coração sábio. Saber onde você bota o seu pé, saber onde você pode ir. E esse tipo de imagem que a gente tenta passar para ele, de mensagem que a gente tenta passar para o pessoal que vem para a reunião. Não viva de momento. E tentar falar para eles que Deus é que faz as coisas, que Deus é o caminho, é a verdade. E graças a Deus, Deus tem dado graça e tem colhido um frutozinho aí, pela graça.